Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Mais uma vez, Jesus aqui se identificando com uma palavra de Deus, né? O que sai da sua boca é o Espírito Santo. E fala que essa palavra é uma espada afiada. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4. Chega na medula, na glândula pineal, nas profundezas, nada escapa de Deus. E chega lá nas tuas dores e te regenera. Algo que nenhum psicólogo, nenhuma terapia pode fazer. Nenhum remédio tarja preta, nada. Somente o Espírito Santo, com a palavra de Jesus. Versículo 13. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Interessante que Antipas, de Pérgamo, ele foi um bispo, presbítero, foi um discípulo do apóstolo João nesse tempo. E devido à perseguição aos cristãos, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifício a deuses viviam sob a ameaça de exílio ou de execução por ordem do imperador. E Antipas morreu queimado dentro de uma fornalha. No final, Satanás formará um exército contra o povo de Deus. E provavelmente o seu quartel-general será na atual Turquia, onde fica Gog, na terra de Magog. E a Turquia, atualmente, hoje possui um exército numerosíssimo e bem eficiente, na qual o líder desse exército odeia Israel e o povo cristão, porque eles defendem o Alcorão. Versículo 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Balaque, ou Balaque, é um personagem bíblico, filho de Zippor e rei dos Moabitas, que Moab fica na Arábia Saudita, ali perto da Jordânia, onde mandou o profeta Balaão amaldiçoar os judeus. Só que Balaão, por ter intimidade e ser profeta dos judeus, ele sabia o que era amaldiçoar os judeus. E por dinheiro, ele foi amaldiçoar e profetizar contra os judeus. E aí ele foi impedido por um animal, por uma jumenta. Está escrito em Números 22 e 24. Então, quer dizer, dentro da igreja, sempre tiveram infiltrados querendo mudar o verdadeiro evangelho. Falsos profetas, fazendo maravilhas e adivinhações, mas sutilmente tirando o foco do alvo que é Jesus. Mudando o olhar da igreja para outros ídolos e até para ele próprio, o profeta, para se tornar um popstar, fazendo com que os cristãos se tornem pagãos e imorais sem nem perceber. Versículo 15. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Como a gente viu nos versículos anteriores, na igreja de Éfeso, também tinham pessoas que estavam envolvidas nesses ensinamentos dos nicolaítas, né? Esse grupo que se infiltrou na igreja e criou essa filosofia totalmente contrária ao evangelho, né? Criando símbolos, ídolos, hierarquias e fazendo festas imorais. Então, quer dizer, a igreja de Pérgamo, pelo que a gente está analisando aqui, ela teve mais sermão de Jesus do que outras igrejas, né? Enquanto a igreja teve um
eu tenho algo contra você. Aqui na igreja de Pérgamo tem algo e ainda tem essa. Assim também. Então, quer dizer, é mais um sermão, mais uma coisa que Jesus é contra. A igreja de Pérgamo tem algo especial e negativo, né? Além de ter o trono de Satanás ali. Versículo 16. Arrependam-se, senão eu logo irei aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. O arrependimento, de fato, é o que mais pontua nas igrejas. É onde Jesus martela mais para as igrejas se arrependerem, né? O arrependimento é o remédio para o perdão. Como Jesus mesmo falou, né? Você está curado, vá e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Que ele vá, se arrependa, mude a sua conduta e o seu caráter para não acontecer coisa pior, né? Jesus sempre avisa antes. E quando Jesus luta, como está dizendo aí, lutarei contra essa gente. Quando Jesus luta, quando entra na batalha com essa espada, ele está lutando com o sopro da sua boca. Como ele vai destruir Satanás. E nenhuma alma escapa do poder que vem dela. Versículo 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. O maná aponta para o alimento dado por Deus ao povo israelita no deserto, correto? O sustento, a provisão, o milagre nos momentos de aflição. Mas o maná escondido, ao qual Jesus se refere, é o alimento espiritual vindo do alto, onde nunca terá fim. É o próprio pão da vida que desce e penetra no nosso coração. É o maná vindo do céu, que sacia a nossa fome espiritual. É o próprio Jesus de Nazaré. Ele é o pão. Ele é o maná. Em relação à pedra branca, antigamente, na época de Israel, um júri, por exemplo, a pedra branca significava absolvição e a pedra preta condenação. As pedras brancas também eram dadas como bônus aos pobres, para que recebessem alimento de graça, e serviam de reconhecimento a atletas, gladiadores, como uma medalha. Usava-se também a pedra branca como bilhete de entrada em festivais públicos, quer dizer, acabava gerando na antiguidade como um dinheiro, um prêmio, um bônus. E se o bônus da terra é assim, imagine a pedra branca dos céus, né? Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai Celestial, o Todo-Poderoso revelado em carne, dando esse brilho do sol da justiça. Os seus pés de bronze polido representam esse refinado caminho do Evangelho de paz que estão nas armaduras do Espírito. Os olhos como chama de fogo, representando a ira do Criador contra os desobedientes. E esse poder do olho que tudo vê, o poder das 7 velas, dos 7 espíritos, do candelabro. O olho que tudo vê. E do sopro dessa boca sai a espada, que é a palavra de Deus, como uma cachoeira, lavando os corações para o arrependimento e salvação. Versículo 19. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Quer dizer, ele dá a mesma característica das outras igrejas, né?
em relação à perseverança, a esse trabalho pelo Evangelho, né? Essa fidelidade e amor que as igrejas têm em relação a Jesus Cristo. Aí no versículo 20: porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Que existe muitas Jezabéis infiltradas na igreja, de fato, que levam muitos cristãos a se confundirem em relação a esses alimentos, a terem medo de comerem determinados alimentos, além de gerar essa liberdade que acaba virando libertinagem, levando para o lado da imoralidade sexual. Jezabel foi conhecida também como Jezebel, foi esposa do rei Acabe, do rei de Israel. Só que ela era a mosca na sopa. Ela foi uma rainha muito má para o reino de Israel, promoveu idolatria e matou muitos profetas. Ela se considerava a porta-voz dos deuses. Era altamente pagã. E Jezabel significa em hebraico Baal exalta. Isso quer dizer que quem é que exaltava ela? Era Deus ou era Baal? Baal, e Baal vem de Beuzebu, Baal-zebu. Então quer dizer, ela praticamente estava sendo exaltada pelo próprio Satanás, infiltrada dentro do povo de Israel, do povo escolhido. Como também Jesus pontua aqui que também existe Jezabéis dentro da igreja. Versículo 21. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Versículo 22. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. É interessante que Deus tem uma misericórdia infinita, né? E eu lembrei de uma passagem de 2 Pedro 3, que fala que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, e nem o seu juízo, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. A consequência do que insistem em fazer o mal é a morte. Mas Deus é tão misericordioso que primeiro ele permite que a pessoa fique acamada ou fique enferma, passe por algum sofrimento ou tribulação, para enfim se tornar fraca e pedir a Deus ajuda. E então crescer em humildade de espírito, para no final se arrepender e se voltar ao Deus que a livrou da morte. O objetivo de Jesus é que todos se arrependam. Mas tem gente que ama o adultério, ama pecar. E aí, nem Deus na causa. Versículo 23. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Versículo 24. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Porque, de fato, grande parte da igreja, que era pura em Tiatira, recebeu uma carga muito pesada de ensinamentos confusos, né? Desses infiltrados. E Jesus, como conhece os desejos de todos os corações, em todas as épocas, de todas as pessoas, ele sabe como é que uma pessoa maquina o mal.
E Deus, só Deus, é que pode derrubar ou eliminar esses planos malignos. Em relação às profundezas de Satanás, que o texto fala, isto é, os segredos profundos, né? Talvez se refiram ao falso ensino de que, para experimentar plenamente a graça e a salvação divinas, chegar nessa plenitude de sabedoria, devemos penetrar nas profundezas do pecado e conhecer todos os tipos de mal, experimentar as imoralidades para nos aperfeiçoarmos, como aconteceu um tempo com Salomão, que seguiu outros deuses e se envolveu com feiticeiras, né? Que aconteceu com o próprio Adão, que experimentou esse fruto do conhecimento do bem e do mal e se perdeu, porque não tinha a referência de Cristo para ensiná-lo. Versículo 25. Mas, até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Versículo 26 a 28. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Versículo 29. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Jesus fala que faremos obras maiores e milagres tão grandes quanto que ele fez. Reger as nações com vara de ferro é a mesma coisa de ensinar essas nações e esses povos pagãos que não conhecem a Deus a temerem o seu poder e a sua justiça com as nossas profecias, com as nossas palavras vindas de Deus. Fazer com que eles conheçam, nem que seja com vara, as palavras fortes e verdadeiras e os avisos que Deus dá. Que a gente quebre com essas barras de ferro os corações do ego de cada um. Esses corações incrédulos que não respeitam de forma alguma esse Criador justo, honesto, bondoso, que quer que todos, sem exceção, andem em linha reta de obediência e de fidelidade. Pois os seus ensinamentos são bons, perfeitos e agradáveis para a vida humana e para a nossa paz e para a integridade de qualquer um. Jesus é essa estrela da manhã. É o sol que renasce todo dia para receber um coração aflito. Por isso, todo dia deveremos buscar esse sol da manhã para nos banharmos e nos purificarmos dessa fotossíntese espiritual maravilhosa e nos alimentarmos dessa vitamina D poderosa, D de divina. Por isso, busquemos conhecê-lo mais e mais a cada manhã para guardarmos todo o poder que nos edifica espiritualmente. Shalom, pessoal. Um estudo muito complexo, muito demorado, muito fatiado, muito detalhado, mas que eu fiz de todo o coração. Shalom.